Bueno, para continuar con esta línea de trabajo de reflexiones muy interesantes, vamos a continuar con nuestras presentaciones y yo les quiero presentar en esta mañana a la doctora Rosemary Aparecido. Ella es doctora en educación por la Universidad Estatal de Campinas, trabaja como docente en posgrado en la enseñanza de ciencias matemáticas y en el posgrado de enseñanza de políticas sociales. Todo ello en la Universidad Cruzeiro del Sur en Sao Paulo, Brasil. La recibimos con un aplauso, por favor. Además, quiero presentarles a la doctora Laura Calejón. Ella ya había estado con nosotros en pasados congresos. Ella es doctora en psicología escolar del desarrollo humano, trabaja como profesora de pregrado y posgrado en la maestría en la enseñanza de ciencias matemáticas. Es coordinadora de la especialización en psicopedagogía en la Universidad Cruzeiro del Sur, también en Sao Paulo, Brasil. Vamos a recibirla también calurosamente a la doctora Laura, a la doctora Rosemary, y con esto iniciamos nuestra presentación. Gracias. Bueno. Sí. Buenos días. A nosotros queremos empezar con nuestro agradecimiento a Humberto, a todo su equipo que nos invita a este congreso y nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Yo quiero decir, y creo que a Rosy también le pasa lo mismo, que es una gran responsabilidad hablar después de Cris, de la doctora Cris, perdóneme Cris por la cuestión más afectiva de sacar el doctor de adelante del nombre, y el doctor Ian, que nos presentaron dos brillantes ponencias con muchos datos del escenario internacional y del escenario nacional. Nosotros vamos a hablar un poco más estrecho de nuestra experiencia y no traemos datos más amplios de Brasil. Después, si a alguien le interesa, tenemos nuestros correos electrónicos y los ponemos a disposición de ustedes. Cuando Humberto nos invitó, pensamos en tratar del tema de la inclusión a partir de la cuestión de la diversidad y también a partir de una cuestión que nos preocupa mucho en Brasil, que es la cuestión de la violencia en los salones de clases. Desde la violencia a los maestros hasta la violencia entre los niños, entre los estudiantes, con el fenómeno del bullying. Y pensamos en tratar este tema desde un punto de vista teórico, que es lo desafío que tenemos. Anteayer hablábamos, por ejemplo, con el profesor Torres, con el doctor Torres, que está con nosotros también, la cuestión de los fundamentos epistemológicos. El primer día, en la charla compartida que tuvimos, eso fue un punto que también se puso en relevancia, la cuestión de los fundamentos epistemológicos que el maestro tiene y que la educación se envasa para asumir la diversidad. Oye, perdónenme, voy a hablar en portugués, que yo me propuse a hablar en portugués y para que hagamos una unidad de trabajo, pero el estar con ustedes ya me tocó el español y sin que me percate le estoy hablando en español. Perdónenme, incluso la persona que nos va a traducir, perdón por la confusión, pero que estoy tan en casa que ya me siento hablando en español sin percatarme. Perdónenme. Desculpa, Rose, mas me entusiasmei e saiu o espanhol. Bom, nós trabalhamos
em São Paulo, na Universidade Cruzeiro do Sul, com um grande desafio de formação de educadores. Rose trabalha no curso de pedagogia, na graduação, e também no mestrado, num programa de ensino de ciências e matemática. Eu trabalho na graduação em psicologia, formando psicólogos, e também num programa de mestrado no ensino de ciências e matemática. No próprio programa em que nós trabalhamos, nós sentimos a dificuldade do exercício de um princípio que é muito valorizado e que nós acreditamos nele, que é o princípio da colaboração e o princípio da interdisciplinaridade. Tem sido um desafio, de fato, realizar ações interdisciplinares e, de fato, colaborativas. Rose e eu encontramos aí uma alternativa de um trabalho colaborativo e que, de alguma maneira, é interdisciplinar. A formação dela em educação, a minha formação em psicologia, o exercício que ela faz no mestrado em políticas sociais, vem ajudando a um pensar compartilhado, que nós temos certeza que é de melhor qualidade que se nós estivéssemos isoladamente pensando. Então, o primeiro tema que eu gostaria, a primeira ideia que eu gostaria de trabalhar com vocês e de trazer alguma colaboração, esperamos que a gente possa contribuir com algo. Nós mesmos temos uma expectativa alta, porque sabemos da qualidade desse congresso e sabemos da qualidade do esforço do professor Humberto e da Normal que ele dirige. Primeira questão é a discussão entre educação e diversidade. Há alguns anos atrás, eu ouvia, num congresso na Universidade de Havana, eu ouvia uma pessoa da Organização dos Estados Ibero-Americanos tratar da diversidade como uma riqueza para o educador do século XXI, na Agenda 2012 da OEA. E, de fato, isso me fez pensar em que condições a diversidade pode ser uma riqueza para o educador. Sem dúvida, eu acredito que ela é uma riqueza. Mas eu fico pensando em contextos, em sociedades como a nossa, como a brasileira e possivelmente outras parecidas, a diversidade ela vira sinônimo de desigualdade e de injustiça social. E quando essa diferença que implica na diversidade se transforma em desigualdade e injustiça social, ela não pode ser uma riqueza para a educação. Ela vai ser efetivamente um obstáculo, um retrocesso. E aí me leva a pensar a questão da diversidade versus heterogeneidade. E nós optamos por pensar essas questões na perspectiva histórico-cultural. E um dos conceitos que nós vamos buscar dessa explicação é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Nós entendemos que a perspectiva histórico-cultural tem sido aquela que consegue abarcar a complexidade do desenvolvimento humano. O papel da cultura na produção do sujeito, o lugar da cultura e da apropriação da cultura como condição de constituição do sujeito humano adulto. Efetivamente de um sujeito humano, porque ser humano significa poder apropriar-se de toda a herança cultural construída pela humanidade. E, nesse sentido, a escolarização, a alfabetização, a escola tem um papel fundamental.
Numa sociedade escolarizada, o acesso à escola, o acesso à leitura, o acesso à escrita tem um papel fundamental. Entendemos que o conceito de zona de desenvolvimento proximal é uma operacionalização de uma outra lei importante, chamada Lei Genética Fundamental do Desenvolvimento, que vai nos mostrar que as funções psíquicas superiores não são uma decorrência direta do desenvolvimento das condições materiais, das condições biológicas do sujeito. E que também vai nos mostrar que a própria biologia é flexível. Vygotsky nos apontava a plasticidade do sistema nervoso, mostrando que também o sistema nervoso recebe impactos da cultura e das condições materiais, das condições de estimulação, da riqueza da cultura que o sujeito recebe. Eu penso que essas ideias aparecem de uma maneira clara nos conceitos, por exemplo, de imaginação criadora versus imaginação reprodutora que Vygotsky nos apresenta. Não é possível ter uma imaginação criadora se nós não temos riqueza, possibilidade de apropriação da cultura. Porque a imaginação criadora se dá ou se constrói com os fragmentos da realidade, com aquilo que nós podemos nos apropriar da realidade. Por outro lado, o conceito de zona de desenvolvimento proximal implica em relações de ajuda. Implica que o sujeito não só tem um desenvolvimento real ou atual, mas ele também tem um desenvolvimento potencial. E que esse desenvolvimento se dá a partir daquilo que ele pode fazer com a ajuda de outros. E quem são esses outros? Se nós assumimos uma educação, para lembrar do nosso querido Freire, bancária, né, nós vamos entender que o outro é o professor, que é o dono do saber, que é o detentor do saber. Então, ele é o que sabe e o aluno é o que não sabe. Ele é o que diz e o aluno é o que obedece. Por isso, nós temos, e ainda temos, na maioria das nossas escolas, os alunos sentados em fileiras, um atrás dos outros, como a gente brinca no Brasil, olhando para a nuca do companheiro e não para o rosto ou para os olhos de quem eu estou trocando, com quem eu estou produzindo. O conceito de zona de desenvolvimento proximal nos mostra que existem outros, que o companheiro mais avançado também é um outro promotor de desenvolvimento e que isso permitiria ao professor organizar a atividade pedagógica de outra maneira, não estando ele apenas como centro do processo e como transmissor da informação, mas como aquele que cria espaços compartilhados e de produção coletiva, e que ajuda os companheiros, os próprios alunos, a perceberem que o outro pode ajudar. Então, isso nos leva a pensar na questão da diversidade versus heterogeneidade nas salas de aula. Então, o que seria, se nós estamos nos dois extremos, né, uma diversidade enorme inviabiliza a ação docente. Uma heterogeneidade muito grande empobrece a ação docente, porque, de fato, quem passa a ser o elemento central deste cenário é o professor. Por outro lado, essa diversidade ou essa heterogeneidade dependem da concepção, e disso eu vou tocar um pouquinho mais tarde também, aqui na minha fala, da concepção que o professor tem sobre educação. Se o professor assumiu uma concepção de educação bancária, ele é quem sabe, ele é a autoridade. E aí nós vamos encontrar uma série de cenas, e eu, mais para frente, na minha fala, vou procurar analisar com vocês uma das cenas de violência que aparece, por exemplo, na televisão, no Brasil, nas reportagens da televisão,
onde isto aparece. Se o professor é a autoridade, é o dono do saber, ele acaba efetivamente produzindo relações interpessoais muito difíceis e onde a possibilidade do trabalho compartilhado e colaborativo é muito pequena. Entendemos também que o conceito de zona de desenvolvimento proximal nos leva a uma outra questão que acho relevante e com a qual lutamos e enfrentamos no Brasil, que é a questão da avaliação, que é a questão do diagnóstico. Se eu entendo que o aprender implica num desenvolvimento real ou atual, que implica também num desenvolvimento potencial, eu preciso saber qual é o desenvolvimento real ou atual dos meus alunos. E eu preciso saber também, e aí eu chego no plano da avaliação, do diagnóstico. Este é um plano que nós temos sérias discussões também no Brasil. Como se fazem as avaliações educacionais, para que servem essas avaliações educacionais, como o professor se apropria desses resultados e até que ponto esses resultados, de fato, ajudam o professor a repensar a sua ação educativa. Não vou me estender em nenhum desses itens, porque não é o tema central da nossa conversa, mas eu penso que é importante apontar como aspectos que nós enfrentamos quando pretendemos fazer uma educação inclusiva. Muitos dos aspectos apontados anteriormente pelos dois conferencistas que nos precederam, nós também vivemos no Brasil. E na questão do diagnóstico, por exemplo, nós ainda temos marcas, o diagnóstico psicopedagógico, o diagnóstico avaliação psicológica, nós ainda temos marcas muito fortes de um diagnóstico que é classificatório, que põe um estigma no sujeito e que não ajuda nem o professor, nem a família, nem as escolas a poder organizar melhor a sua ação pedagógica. Então, nós temos nas escolas, nós temos os famosos laudos. E aí, uma das coisas que se pergunta, a criança tem laudo? E nós nos perguntamos, e para que serve o laudo que esta criança tem? Nós temos alguns alunos, por exemplo, no curso de especialização, que eu coordeno em psicopedagogia, onde essa é uma questão bastante discutida e onde a gente procura ampliar a percepção desse futuro especialista que vai ser o psicopedagogo e que vai trabalhar com professores ou numa formação continuada ou numa formação inicial, para que ele pense essas questões, reorganize as suas concepções, para que ajude o professor a pensar. Vou continuar, porque eu me perco um pouco no tempo. Eu sou uma professora com necessidades educativas especiais, porque este manejo todo destas ferramentas faz da minha vida algumas coisas meio complicadas, mas eu estou me esforçando. Então, vamos caminhar um pouco mais, porque senão a minha colega vai ficar sem tempo para conversar. Então, vocês estão vendo? Aí, já fiz ao contrário. Pronto. Uma outra ideia que eu gostaria de compartilhar e que me vem de um autor chamado Gergen, que é quais seriam as características de um diálogo transformador, que me parece é um diálogo que o educador precisa assumir. A primeira característica que ele aponta é da autorreflexividade, ou seja, a nossa disposição enquanto educadores, para ouvir a nós mesmos, para poder perceber como aquela criança, aquele sujeito, aquele aluno diferente vai me impactar. O que é que ele produz em mim e como é que eu vou me sentir nesta situação. Se eu não puder me ouvir, eu não posso superar os meus preconceitos e eu não posso ouvir o outro. Não acho que seja uma tarefa fácil.
né? A gente tem trabalhado na universidade e nós estamos agora vindo para cá, estamos numa fase de término de semestre e de exames e de notas, e a gente tem recebido alguns correios, alguns e-mails dos alunos, onde a gente avalia a dificuldade dessa autorreflexividade. Em geral, os correios dizem para a gente: professora, eu não quero fazer exame, eu só preciso de um ponto para poder não fazer exame. A senhora não pode me dar esse ponto ou fazer alguma coisa por mim? Né? Ou seja, o fazer alguma coisa está em mim, não está no aluno. Na nossa primeira conversa que tivemos, chegando aqui no Congresso, a doutora Maria Antônia apontava que a formação é responsabilidade também do professor. Eu não posso esperar que me formem, eu tenho que também assumir a minha formação e a minha autoformação. Desenvolver esta capacidade de autorreflexão me parece uma dimensão importante desta autoformação. Uma outra característica apontada é o que o Jergen chama da multivocalidade. E penso que os slides que a doutora Cris nos apresentou, terminando a apresentação dela, mostram exatamente, graficamente, visualmente, o que é esta proposta de multivocalidade, ou seja, dar voz a todos os participantes do processo educativo. Dar voz a todos os alunos, dar voz a todos os professores da unidade escolar, dar voz aos dirigentes, aos gestores e dar voz à família. No Brasil, nós vivemos um fenômeno muito complicado na relação família-escola. Eu costumo brincar de que a família e a escola vivem um desquite litigioso. Quando se encontram, é para brigar. Então, a família responsabiliza a escola e a escola responsabiliza a família. A Rose está me dizendo que eu tenho 5 minutos e eu estou ficando desesperada. Muito bem, vamos tentar caminhar. Então, de novo, vocês viram só? Bom, um outro aspecto que nós usamos aqui para pensar são as condições da contemporaneidade. Como é que se dá essa contemporaneidade com todo o progresso da tecnologia, com novas condições materiais de vida, com novas condições de relações interpessoais? O que a gente observa é um acesso maior às drogas, um papel maior das redes sociais e da internet na vida das pessoas, uma tolerância menor à frustração, circunstâncias de vida que limitam a percepção de um processo. É tão rápido, as coisas acontecem tão rapidamente que muitas vezes, para os mais jovens ou para aqueles que estão vivendo essas circunstâncias, se perde a relação entre esforço e consequência. É como se as coisas fossem mágicas. Né? Quando a gente levava um mês numa viagem de navio para andar de um país a outro, as circunstâncias eram muito diferentes de quando a gente pega um avião e se desloca num tempo muito menor. Quando a gente escrevia uma carta, precisava esperar um tempo para o correio devolver ou ter a resposta, as circunstâncias eram outras de que quando a gente senta na frente do computador e manda uma mensagem que chega muito mais rapidamente em qualquer outro lugar do mundo. Claro que isso é bom, claro que isso traz uma série de vantagens, e eu não estou, apesar da minha dificuldade, eu não estou propondo que a gente abandone a tecnologia, mas que a gente perceba que estas condições criam novas formas de subjetividade. E isso nós vamos também ter que enfrentar na escola e compreender melhor esse estudante com o qual nós vamos trabalhar. Ai, meu Deus. Queria passar, então, rapidamente, nos meus próximos 7, 10 minutos,
minha companheira é tolerante à frustração, felizmente, porque nós entendemos como algumas expressões da desigualdade e da injustiça social. E nós temos aqui duas expressões, eu vou analisar a primeira e Rose vai analisar a segunda com a experiência que ela tem num programa de educação de jovens e adultos. A primeira, a violência nas salas de aula e na própria sociedade. E a segunda, o descompasso que acontece entre série ou ano e a idade do aluno, que muitas vezes acaba indo parar na educação de jovens e adultos. A respeito da violência nas salas de aula, agora ele disse que não quer ir. A respeito da violência na sala de aula, alguns dados que a gente tem encontrado, lamentavelmente, em São Paulo, e eu espero que vocês não tenham uma ideia muito deformada do Brasil. Nós somos, sim, a terra do samba, do carnaval, também dos assaltos, às vezes, mas existem coisas boas, existem escolas que funcionam bem. Eu estou trazendo um fato isolado para a gente poder pensar a questão da violência. Alguns professores se queixam de agressão em sala de aula. E a televisão fazia uma reportagem de uma professora agredida por um aluno que acabou tendo deslocamento da retina, acabou tendo uma redução de visão, tendo que se afastar da sala de aula, desenvolvendo um medo muito grande de sair de casa e reduzindo muito o convívio social. Qual era o que diziam os alunos dessa escola que foram entrevistados? Eles diziam que o aluno agressor, os agressores, eles não tinham razão, mas que, por outro lado, eles também percebiam que a professora era muito arrogante e que ela estava na escola não para ajudar os alunos, mas que ela estava na escola como professora para dar ordens aos alunos. Ou seja, se cria um contexto de violência e um desencontro que vai na contramão da cultura da paz, na contramão do trabalho compartilhado, que é o que nós desejamos desenvolver. Que diziam os dirigentes da escola, como se comportavam os dirigentes. Evitavam falar sobre o fato. Diziam que estavam tomando medidas, diziam que, na verdade, as coisas tinham melhorado, que aquilo era um fato mais isolado, ou seja, uma série de respostas de esquiva, possivelmente porque estavam diante de uma reportagem de televisão, mas me imagino que isso também não era só por isso. De fato, o impacto é tão grande que fica difícil para todos os atores assumirem a sua responsabilidade no processo. Outro aspecto que a gente observa é o sofrimento dos alunos, que vem sendo também uma preocupação dos professores, das escolas, das secretarias de educação, como enfrentar o fenômeno do bullying e como preparar professores para enfrentar essa situação. O que a gente observa é que as redes sociais tornam o fenômeno mais intenso e mais assustador, muitas vezes. Um outro aspecto da violência é o sofrimento dos professores, que também tem sendo trabalhado como a síndrome de Burnout, burnout, dependendo de como se pronuncie. Nós vamos deixar esse material disponível para vocês, vamos deixar os nossos correios eletrônicos e vamos estar à disposição para qualquer intercâmbio, para uma continuidade de intercâmbio e do nosso diálogo. Outro aspecto importante é o sentido e o significado que a escola acaba tendo para os alunos. E aqui é uma pesquisa que foi feita em Rondônia, Porto Velho. Rondônia é um estado ao norte, perto na Amazônia brasileira, perto já da divisa na parte norte do país.
E o que eu quero destacar desta pesquisa é que 65% dos alunos assume a responsabilidade de não aprender. 75% considera que os conteúdos escolares não são importantes para o dia a dia. Mas eles consideram que a escola é importante e que as explicações dos professores são importantes. Então, o que a gente observa é uma redução, o aluno valoriza a escola, uma redução da autonomia e uma responsabilização, uma autoculpabilização pelo fracasso. E penso que esses são aspectos a serem considerados numa educação inclusiva, que não é necessariamente sinônimo de educação especial, mas que tem um espectro mais amplo que o espectro da educação especial apenas. Consideramos como relevante a concepção teórica que o professor desenvolveu sobre a aprendizagem. Entendemos que ela é uma variável significativa na organização da atividade pedagógica do professor, e o que a gente observa é uma prevalência da perspectiva construtivista e uma posição, às vezes, eclética, que soma, que junta concepções ou explicações construídas por teorias que têm fundamentos epistemológicos diferentes. Entendemos como importante na formação do professor e do educador, e nossa mesmo, que a revisão epistemológica é uma tarefa necessária. E esse exercício nós estamos procurando fazer. Obrigada até aqui, e agora a minha companheira Rosmarie segue contando um pouco para vocês a questão dos jovens e adultos e o programa que a universidade tem em relação à educação de jovens e adultos. Obrigada. Posso falar? Tá. Bom dia para todos, todas. Né? Fiquei aí com a tarefa de dividir, né, a fala. Nós somos realmente, pelo menos eu acho que a gente persegue, né, eu e Laura, a questão de sermos colaborativas, né, dividirmos responsabilidades. E vocês perceberão que há um tom um pouco diferente, né, porque ela é de psicologia e eu sou da área de educação, né, pedagoga, e com um enfoque muito grande em políticas educacionais. E tendo, né, a experiência na área de educação de jovens e adultos acumulada, né, desde 1990, são aí, né, mais de 20 e poucos anos, 23 anos, está dando para... a gente se propôs a discutir, né, essa educação inclusiva dentro da perspectiva, né, de um horizonte aí pensando em mais possibilidades. Eu assumi a tarefa de falar, né, como então nós enfrentamos uma violência que é uma violência para além daquela que é visível, né? Porque às vezes a violência ela não é visível. E dá para ouvir? A violência que estamos trabalhando é numa perspectiva, né, da não cidadania, da exclusão, do acesso restrito, né, aos direitos sociais. E, no caso, como é o nosso campo, né, de atuação, é o acesso restrito à educação. O Brasil ainda vive uma realidade de muitos desafios, né, de acessibilidade à educação. A outra coisa, né, que eu trago é um pouco os desafios que cabem aí às famílias para que possam proporcionar, né, aí o melhor, né, o quanto elas sofrem, né, para que seus filhos sejam incluídos dentro da escola, e aqueles que então muitas vezes são incluídos passam por ela, muitas vezes não aprendem e
se tornam, né, futuros jovens e adultos que precisam de escolarização. E, por último, né, pensar aí um pouquinho a inclusão que nós, né, temos dado oportunidade no Brasil, de forma geral, né, e aí mais, né, limitada à questão de educação de jovens e adultos, por meio de programas e não necessariamente por meio, né, de uma escolarização formal. E eu trabalho, então, dentro de uma universidade, que é Cruzeiro do Sul, com um programa de extensão que faz o que a gente chama de uma alfabetização para jovens e adultos. São salas de alfabetização dentro de uma universidade, onde alunos da graduação, né, de pedagogia e de licenciaturas em geral, têm assumido, né, o papel de professor, e ao mesmo tempo que eles estão, né, no processo de formação para serem professores, eles estão num processo de exercício dessa profissão. Tá? Então, são esses 3 tópicos, rapidamente, né, dentro dos 20 minutos que nós temos, para que vocês possam... Agora, lá vou eu, que eu também estou que nem Laura. Né? Estou que nem Laura, não é muito diferente aqui não, tá? E aí eu trago uma coisa que, às vezes, eu falo que é difícil, né, a gente trazer dados, né, tão eu diria, pesados, né, mas eu sempre acho que falar, né, desta maneira, muitas vezes, pode fazer com que as pessoas se movam. Então, eu trago aqui uma frase grande, né, e hoje, no Brasil, nem cidadãos há. Né? Então, a gente vive realmente um problema muito grande, como um país em desenvolvimento, que ele é em desenvolvimento quando nós pensamos economicamente, mas é um país subdesenvolvido quando pensamos socialmente, porque é um país que nós temos uma desigualdade, né, muito grande e uma distância, né, de pessoas, distância entre o que ganha mais, né, para os que ganham menos, também muito grande. E por isso nós dizemos que assim, nem cidadãos há, porque os direitos que estão hoje colocados na legislação, e a gente só fala, né, a gente atrela exercício de cidadania, né, à nossa legislação. Então, a Constituição muitas vezes não garante esses direitos que estão postos, né, porque para a elite ela está acima dos direitos postos, né, na nossa legislação, e a pobreza está abaixo, né. Quer dizer, a lei ela é válida para alguns, mas não é válida para todos. Tá? Então, não existe para a elite porque eles estão acima delas. Eles têm privilégios. Né? E quando existe para a população mais pobre, ela existe, inclusive, em termos de segurança. Né? Aí é o momento da violência. Tudo que ocorre, por exemplo, né, dentro da escola e que envolve... Né, isso dentro da nossa escola pública, né, pensando em escola pública, sempre está envolvida as crianças que são mais pobres, as famílias que têm, né, menos recursos, né, financeiros, e por isso as tentativas que existem, né, de fazer mudanças, de realizar mudanças por parte dessa classe social, né, que é a mais pobre, elas são encaradas como caso de polícia. E eu creio que vocês, não sei se isso é possível, mas, enfim, em alguns momentos deve aparecer, né, situações, em termos de notícias, que ocorreram no Brasil e que a gente vê que tem a ver com essa... Né, transformam em casos de polícia a questão da pobreza. Né? Logo, há uma liberalidade para a elite e uma repressão para o povo. Tá? Assim, como o próprio professor, o primeiro, né, nos disse, ele diz que os dados nem sempre, às vezes a gente encontra diferenças, mas eu sempre vejo os números como uma possibilidade da gente enxergar melhor, né, visualizar melhor essas desigualdades que tanto falamos. É só vocês olharem, nós temos 534.872 crianças que ainda não frequentam a escola no Brasil. Tá? Esses dados são mais recentes. Tá? Eles são dados do nosso do PNAD, né? Que é uma pesquisa nacional, né? De amostra de domicílio, e do IBGE. O PNAD é de 2009, o IBGE é de 2010.
Do total dessas crianças, que são 534.872 crianças, 329.571 são negras. E aí os negros no Brasil são aqueles que sofrem a violência, né? As últimas reportagens mostram que ao invés de estarmos, né, diminuindo a violência contra os negros, né, principalmente os jovens, não, eles têm aumentado o número de assassinatos de meninos, né, jovens negros no Brasil. Então, nós não estamos conseguindo superar nem a desigualdade e muito menos, né, encarar os negros como parte da sociedade, né, e como pessoas iguais. E isso no Brasil é muito forte, né, é forte para todo mundo, mas muitas vezes não é assumido. Existe uma discriminação que as pessoas, né, elas escondem. Não conseguem participar de todas as atividades, né, em que a alfabetização é necessária, 20% da população, o que deve estar dando por volta de uns 30 milhões, haja vista que o número de analfabeto, né, absoluto, é aquele analfabeto que não lê, não escreve, está por volta de 12 milhões hoje no Brasil. Tá? Então, por isso, a gente recebe ainda, né, jovens e adultos em programas, porque nós temos um problema de política que é histórica, né, política de educação para jovens e adultos, que aí falta mesmo, né, por parte do governo, uma atenção maior, e isto não tem sido realizado. Né? Entendemos também isso como parte, né, desse processo de violência, né, de exclusão social. O Brasil fica em 8º lugar, né, quando a gente pensa na América Latina, de forma mais geral, no ranking não do IDH, é o IDHD, né, que envolve aí as diferenças entre rendimento, escolaridade e saúde, e aí, após a desigualdade de renda, a educação é a que mais pesa sobre o IDHD, né, brasileiro. Então, a educação é um grande desafio. Falar em inclusão, e a gente não está falando de inclusão somente das pessoas com necessidades especiais, nós estamos falando de inclusão, né, ainda de pessoas, né, que não têm necessidades especiais, né, e aí a população negra dentro da escola. Dentro, então, de todo esse contexto, né, a gente desenvolve um trabalho muito particular, né, mas dentro de uma grande cidade, que é a cidade de São Paulo, que ainda sofre muito com o analfabetismo, que é um programa de extensão e pesquisa em educação de jovens e adultos, né, que teve início na universidade em 1995 e que ele iniciou de forma muito, né, restrita, né, tímida, mas diante de uma necessidade que foi demonstrada de funcionários que participavam da parte de limpeza, né, enfim, de segurança, para que eles precisassem, né, eles estavam precisando serem alfabetizados, e aí nasce o programa para alfabetizar os funcionários. Amplia, né, ele vai além, porque esse programa, até por conta de iniciativas do governo federal, né, que foi o caso do programa Alfabetização Solidária, que não ficou restrito ao Brasil, mas também foi, né, para países da África, nós fizemos parceria, e até hoje nós temos parcerias, né, com programas desenvolvidos pelo governo federal, né, dependemos desses recursos para desenvolver o trabalho que nós desenvolvemos, e daí esse trabalho ele foi se ampliando, né, hoje está menor, mas se ampliou, nós chegamos a cuidar de mais de 50 salas da região em que nós vivemos e onde a universidade está instalada, né, hoje, que é uma região periférica, né, de muita pobreza e de muita necessidade. Tá? Lá nesse programa, para poder, então, fazer uma relação mais direta com o que eu acho que chega, né, na questão da inclusão e das necessidades especiais, nós desenvolvemos ensino, pesquisa e extensão. Né? Quer dizer, esse tripé que é necessário dentro do ensino superior brasileiro, ele é feito dentro desse programa. Né? Então, a gente alfabetiza os jovens e adultos, a gente forma os educadores como parte de uma formação continuada, né? Mesmo ele estando lá na formação inicial, e a gente pesquisa, documenta e divulga os resultados que são, né, que existem. Está correto. Tá? Tendo como eixo norteador linguagem, cultura,
né, e cidadania, porque a gente entende, então, né, a parte da linguagem, e pegando os aspectos, né, da leitura, escrita, a questão cultural, que é o respeito à diversidade, a cidadania, que é formá-los para que eles, de fato, possam vir a exercer os seus direitos de forma mais plena. E, como nós somos freirianos, né, no Brasil, né, Paulo Freire faz parte, né, da nossa vida, né, falou em alfabetização de jovens e adultos, falou em educação popular, né, falamos em questão de inclusão, Paulo Freire está presente. Então, alguns pontos a gente retoma que tem muito a ver com o que ele traz das suas diferentes obras, né. Então, respeito ao saber que é deles, né, dos educandos, dos alfabetizandos que nós temos, dos educadores, que são os nossos estudantes, né, de graduação, a reflexão sobre as diferentes concepções de ensino-aprendizagem, como dizia a Laura, nós temos uma dificuldade muito grande, né, de se ter uma fundamentação teórica, como há uma diversidade de produção teórica quando a gente pensa o século XX, né, então tudo que aparece as pessoas acham que podem aplicar, então a gente tem que ter, né, definições e a gente, sim, define, né, e nós temos aí, refletimos sobre essas diferentes concepções, né, e realizamos a pesquisa e a produção de conhecimentos por meio de iniciação científica, e não só iniciação, mas também assim, na pós-graduação, no mestrado, né, algumas meninas que fazem iniciação, depois dão continuidade na pós-graduação, fazendo mestrado e continuam desenvolvendo temas relacionados, né, à alfabetização de jovens e adultos. A pesquisa que hoje nós temos, né, que vem norteado um pouquinho as reflexões, se chama, né, essa é uma pesquisa mais geral, Gestão da Educação e as Políticas de Inclusão e Escolarização de Jovens e Adultos, né, que tem aí como objetivo, né, diagnosticar, analisar, né, o papel exercido pelas políticas públicas e né, por meio de programas governamentais e oportunidades de escolarização, né, que vem se dando. Tá? E aí a gente fala da docência, né? Vamos lá. Surgem diferentes pesquisas na inclusão de jovens e adultos com necessidades, né, educativas especiais em salas de educação, né, de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, alunos com necessidades especiais e suas práticas, educação de jovens e adultos, portadores de necessidades educativas especiais, trabalhando jogos e a música, um estudo sobre as políticas de inclusão, né, escolar de jovens e adultos com necessidades educativas especiais. Então, esses são temas que uma aluna assume um, outro. Então, são 4 subtemas dentro daquele tema mais geral que vem sendo aí desde 2011, né, trabalhado. Tá? Aí eu trago um pouquinho, né, das famílias. Então, afinal, que famílias são essas que trazem para nós, para o programa, né, os seus filhos? Né, são famílias pobres, né, que têm os filhos, aqui eu estou colocando somente essas famílias que têm filhos, né, com necessidades especiais, mas o programa ele tem hoje por volta de 50 alunos, né, e dentre os 50 nós temos 24 aí, estudantes especiais, né, na alfabetização. 9 deles, né, têm síndrome de Down. A gente fez uma ficha, né, onde coleta as informações, né, sobre as deficiências que esses meninos e meninas, né, possuem. 15 possuem outras deficiências intelectuais, então são diversas, né, e aí o que se sobressai é o síndrome de Down. E segundo uma das pesquisas, né, os pais são agradecidos, né, agradecem ao trabalho, porque muitos desses meninos já passaram pela escola, ficaram 8 anos dentro da escola, não aprenderam a ler e escrever, eles vêm para o programa e aos poucos eles começam a aprender a ler e escrever. Temos aqueles, assim, temos um que ele levou 5 anos, né, para aprender o nome dele, mas ele aprendeu. Ele é um síndrome de Down, hoje ele está escrevendo o nome dele e está contando, né, de 0 a 10. Né? Então, é muito interessante que assim, ele levou 5 anos para conseguir esse avanço, mas houve toda uma paciência, como diz Laura, minha tolerância, né, e a paciência que também envolve, né, as nossas alunas de graduação, nesse processo, né, de ensiná-los. E isso não tem outra maneira, né, entender que os nossos especiais, eles têm capacidades de aprendizagem, né, e encará-los como pessoas, né, que têm essa capacidade e potencializar neles aquilo que eles trazem. Tá? Então, aí alguns pais têm as suas falas. Esqueço.
Outro aspecto relevante, né, que assim, saem das pesquisas que as meninas nos trazem, é que assim, as próprias famílias têm preconceito em relação a eles, né? Então, e aí, assim, acha o filho que é um estorvo, é um peso, né, é uma cruz, né? O pai que, ao saber que o filho tinha nascido, né, e tinha problemas, não apareceu no hospital, né? E assim, outros e outros problemas que, se eu for relatar para vocês, assim, de entrevista com uma família, né, meninos assim, que são especiais e que tiveram que ficar em casas de acolhimento, não sei se vocês me entendem, abrigo, orfanato, né, que ficaram porque os pais não cuidam, né, e aí são crianças tomadas da família, e que depois, passado de um tempo, eles voltam para a família, numa determinada idade. Eu tenho recebido esses meninos assim. Então, assim, a rejeição, né, quer dizer, é a pobreza junto com as necessidades especiais educativas, mais a rejeição familiar, né, rejeição de pais, quer dizer, a gente tem que trazê-los, né, e aí eles aparecem para a gente com quase 30 anos de idade, 36, esses são os alunos que têm aparecido, né, de 15 a 40 anos com necessidades até mais. Na verdade, eu tenho uma senhora quase 60 anos com necessidade especial. O que fazer, então, para proporcionar essa inclusão? Né, as pesquisas que a gente vem fazendo, e as meninas, né, eu falo as meninas porque só são as alunas mesmo, né, de pedagogia, e têm escrito e têm corrido atrás, é exatamente para que a gente encontre, né, saídas para que eles possam ser escolarizados, né. Então, algumas coisas a gente foi buscar, né, e encontra nos materiais, documentos do próprio Ministério da Educação, né, na legislação, em muitos materiais que têm sido produzidos, mas que não têm sido produzidos para jovens e adultos, têm sido produzidos para crianças, tá? Que vão né, trouxer aí algumas opções, a elaboração de fichas de identificação dos alunos, planejar e organizar portfólios com as atividades dos alunos, registrar em diferentes momentos essas práticas, né, pedagógicas, buscar interagir com a família. Então, a família tem que estar muito presente para a gente poder, né, trabalhar esse processo de inclusão, né, e de aprendizagem, criar situações colaborativas de aprendizagem. Tá? Finalizando, tá? Algumas práticas, então, eu coloquei práticas alternativas, né, ou projetos pedagógicos, né, que nós viemos desenvolvendo, como o caso de contação de história com eles, né, e aí nós trouxemos meninas da área de artes, né, alunos da área de artes, para fazer esse trabalho. Então, nós trabalhamos muito que a gente, assim, como se fosse uma interdisciplinaridade, com mais de um professor entrando na sala, né, para poder desenvolver alguns projetos. Tá? Neste daí, resultamos num pequeno livro, que não foi publicado, não, mas ele foi encadernado, bonitinho, né, as minhas, as suas e as nossas histórias, em que eles relatam, muitos relataram oralmente, e havia, então, uma pessoa, né, como escriba para poder, né, a gente poder documentar. Tá? Um último que foi itinerários fotográficos, e todos os alunos participaram. Nós fizemos exposições de fotografias tiradas pelos especiais e pelos outros alunos, né, da EJA. Tá? E aqui um pouquinho, né, eu falo que são algumas fotos, né, dos meninos, né, que são nossos alunos. Esse é o Jailton, né, que eu falei, que levou uns 5 anos para aprender a escrever o nome, mas está escrevendo, né, está contando. Né, o Valmir, né, o Danilo é um menino que é negro, é especial, com síndrome de Down, e vive em orfanato, enfim, né, casas de abrigo, que a gente chama. Tá? E o Douglas, que é também, né, ele tem uma deficiência diferente, que não é o síndrome de Down. Tá? Mas todos eles ali são nomes escritos por eles mesmos, na lousa. Assim, nós temos trocentos documentos, mas eu tirei poucas coisas. As práticas diferentes e alternativas assustam os poderes e os saberes dominantes. Enquanto essas práticas de exclusão forem hegemônicas e os saberes populares forem sequestrados e impedidos de se legitimarem, dificilmente poder-se-á falar numa sociedade verdadeiramente democrática e pluralista, tanto política como cultural e economicamente.
tá? Finalizo aí com Guareschi, né? E porque é isso que nós estamos perseguindo, né? É a questão da democracia, da democratização do acesso na nossa escola brasileira, da permanência dos nossos alunos na escola brasileira, né? E aí diferentes formas como Laura nos trouxe, né? Com toda essa reflexão no campo, né? Do ensino-aprendizagem, de encará-los como pessoas, né, que têm potencialidade de aprendizagem e como iguais, né, embora diferentes. Tá? É isso que eu tenho para falar. Tá? Obrigada. É isso. Sobrou tempo? Passamos o tempo? Bueno, pues agradecemos en todo lo que vale la participación de la doctora Rosemary y de la doctora Laura Calejón en este trabajo que nos muestra esta maltrato, esta agresión, que también es parte de atención a la diversidad, también es parte de la inclusión educativa. Y bueno, queremos agradecerles con este presente que tenemos. Dice así: la comunidad educativa de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosemary Aparecido Santiago por su destacada participación en el Congreso Internacional La Inclusión Educativa, un horizonte de posibilidades. Con gratitud y aprecio, maestro Humberto Javier Rodríguez Hernández, director, Monterrey, Nuevo León, junio de 2013. Y a mí me toca entregar este reconocimiento a la doctora Laura Calejón, de igual manera, con mucha admiración y aprecio, entendiendo que Brasil tiene un espacio en nuestro Congreso y en nuestro corazón, tanto a Rosemary como a Laura, nuestro agradecimiento. Muchas gracias.